Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje na aula de hoje vamos. Ops, aula de outra turma, mas na aula de hoje a gente vai falar sobre a classe das aves, né? As aves ela reúne quase que 9.000 espécies, né? Com tamanhos que variam, né? Tem algumas aves pequenininhas, até 6 centímetros, né? De comprimento, como o beija-flor, né? E até aves de altura de quase 2,5 metros, né? 160 quilos, né? Como o caso dos avestruzes. As aves elas se distribuem praticamente por todas as regiões do planeta, né? E elas têm uma série de características bastante marcantes que estão relacionadas ao voo, né? Apesar de que existem algumas espécies que terem perdido essa capacidade no curso da evolução, né? Nem toda ave voa, mas uma das características mais marcantes que a gente tem nas aves é a capacidade do voo, né? O corpo das aves ele é aerodinâmico, né? Isso quer dizer o que? Que a forma do corpo deles diminui a resistência do ar durante o voo. Então eles têm um corpo que ele é o desenho do corpo deles facilita o seu voo, né? Além disso, as aves ela tem um corpo coberto por penas, né? Funciona bastante como isolante térmico e contribui bastante para a manutenção da temperatura do corpo das aves, né? E as aves, como os mamíferos, eles são animais endotérmicos, né? Ou seja, eles conseguem manter a temperatura interna do seu corpo. Elas têm esse controle sobre a temperatura interna do seu corpo, né? Vale destacar que as penas das aves não são uma característica exclusiva das aves, certo? É uma série de répteis que estão extintos. Neles já existiam as penas, né? Eles tinham penas também, né? Inclusive muitos cientistas evolucionistas, né, que estão classificando filogeneticamente as aves, vêm defendendo que na realidade as aves seriam um grupo de répteis e não um grupo em separado. Seriam originados lá do ramo dos dinossauros, né? Então os cientistas acreditam nisso, que na verdade as aves são um tipo de réptil, deveria estar dentro do grupo dos répteis, né? Assim, da mesma forma que eu falei lá com vocês que os peixes eles não são um grupo só, né? Na verdade cada peixe é um grupo diferente, já que eles têm origens completamente diferentes. As aves elas seriam répteis, na verdade, porque elas estariam mais ela tem o mesmo ancestral que outros répteis, por assim, certo? Então, por exemplo, os dinossauros as aves têm esses ancestrais, ancestralidade em comum. Então, não poderiam ser classificados em grupos diferentes, já que eles têm o mesmo ancestral, por assim dizer, né? As aves elas são distribuídas em várias ordens, né? E a gente costuma separar mais as aves em grupos das aves que não voam, que são com características mais primitivas entre as aves. Elas são agrupadas na superordem que a gente chama das ratitas, né? Que são as Paleognathia. Elas apresentam asas que são atrofiadas, né? Ou ausentes, né? E externo sem quilha, né? Externo esse osso daqui, que é uma característica das aves que voam, é um externo em formato de quilha, né? Ou seja, que contribui para a aerodinâmica e para o voo, né? Nesse grupo das ratitas aí, a gente tem os avestruzes, né, africanos, né, e as emas sul-americanas, né, os emus, né, e também as causares que são australianas. As aves consideradas mais modernas, que são as aves agrupadas na superordem da carinatas, né, ou carinatas, que são as neognates, elas elas são classificadas nesse grupo justamente pela sua presença na estrutura esquelética delas. Elas têm a presença, né, das asas bem desenvolvidas e desse externo em formato de quilha, né? Que a gente costuma chamar esse externo, esse osso aqui em formato de quilha, a gente chama de carena, né? Daí chama, por isso que chama ela das carinatas, né? Então a gente tem essa presença das carinas e que essa carena, né, se prende aos músculos do voo, né? As aves carinatas, com exceção dos pinguins, que são carenatas, apesar dos pinguins não voarem, mas eles têm essas características, né? São capazes de voar, né? Algumas elas conseguem voar por mais tempo, outras conseguem voar por menos tempo, mas os pinguins eles são a única exceção dentro das carenatas que não tem capacidade de voar, né? Então assim, tem vários grupos desses, né? A gente tem várias ordens de aves, né? A gente tem as anseriformes, né? Que são dos patos, marrecos, gansos, cisnes. A gente tem os apodiformes, que são dos beija-flores. A gente tem a ordem da ciconiformes, que são das garças, jaburus, né?
A gente tem as columbiformes, que é dos pombos, das rolinhas, né? A gente tem os falconiformes, que são das águias, já chama de águias de rapina, né? Águia, falcão, gavião. As galiniformes, que são da galinha doméstica, né? Da galinha de Angola, do Peru. As pelecaniformes, que é a ordem dos João de Barro, né? Da Andorinha, gralhas. A gente tem os pisciformes, que são o pica-pau, tucano. Os psittaciformes, que é arara, paraguai arara, papagaio, periquito, né? Tem os espéciniformes, que são dos pinguins, né? Que são os carenatas que não voam. Os estreguiniformes, que são das corujas, né? Que tem aquela capacidade de girar bem o pescoço. E por aí vai, né? Porque eu não vou cobrar de vocês as ordens das aves, não, certo? A pele das aves ela apresenta uma formação epidêmica característica do grupo, né, que é justamente a presença das penas. Né? As penas elas se formam no interior de folículo, né, de maneira similar aos pelos dos mamíferos. Porém, no caso das penas, elas não têm as glândulas sebáceas, né? Como nos folículos pilosos dos pelos da gente, que tem essa glândula sebácea que produz essa lubrificação da pele. Né? A principal função das penas são para manutenção, para proteção do corpo da ave, ou seja, ela protege o corpo da ave contra choques, pancadas, né, choques mecânicos, a impermeabilização da pele, ou seja, para evitar a perda de água, né, e a manutenção da temperatura do corpo. Que as penas elas atuam como um isolante térmico. Além disso tudo, as penas elas contribuem bastante também com a capacidade do voo das aves. Né? Então as penas elas têm função na proteção contra choque mecânico, na impermeabilização, ou seja, para evitar a perda de água, na manutenção da temperatura do corpo das aves e também no voo. Né? A lubrificação da pena das aves é importante para manter essa impermeabilização. Né? Então, na base na base da cauda das aves, elas têm uma glândula que a gente chama da glândula urupiginiana, né? Que serve para produzir essa substância, uma secreção gordurosa, né? Que vai tornar essas penas impermeabilizadas. Né? Por isso que aves aquáticas elas conseguem mergulhar, né, na água e elas não ficam molhadas, ou seja, essa gordura, as gorduras elas são substâncias apolares, não se misturam com a água, né? Então elas passam essa substância gordurosa, elas conseguem mergulhar e não se molhar, né? A ponto de ficar pesada para evitar o voo, né? A estrutura da pena das aves ela consiste em um eixo central, né? Que a gente chama das raques, né? Da qual partem obliquamente, né? Paralelamente, filamentos que a gente chama de barbas, né? Que são suportes de filamento ainda mais finos, que são as barbículas, né? Então a gente tem as barbas e as barbículas, que são as partezinhas mais fininhas ainda, né? Elas se prendem, elas se unem umas às outras, elas ficam conectadas por meio de ganchos, né? E formam uma espécie de uma superfície contínua, né? Que protege a pele e que no caso das penas das asas, né? Dá sustentação ao voo, ou seja, ela mantém essas barbículas bem unidas a partir desses ganchos, né? As penas atualmente presentes, elas estão presentes, como eu falei, só nas aves, mas elas não são a característica exclusiva das aves, porque, como eu falei, uma série de répteis elas já apresentavam e apresentam as penas. Apresentavam, não apresentam mais porque não existem mais. Esses répteis que já estão extintos apresentavam penas. Então vale destacar que as penas não são a característica exclusiva das aves. Com relação ao sistema digestório das aves, as aves elas podem ser herbívoras, né, carnívoras ou onívoras. Onívoras elas se alimentam tanto de vegetais como de carne. Né? A estrutura do tubo digestório varia, né, de acordo com a dieta alimentar. Né? Por exemplo, árvores herbívoras elas têm uma região bem dilatada no esôfago, né, que a gente chama do papo. Vocês podem ver ali, aí no esôfago vem o papo, que é especializado em armazenar alimentos, né, e constituído principalmente de grãos e partes vegetais duras. Né? Além de ser uma adaptação de segurança para o animal, né? Ou seja, ele pega aquele alimento, guarda no papo e vai fazer digestão em outro canto. O papo ele também tem a função de deixar umedecidos os alimentos, né, tornando eles mais macios. Né? O estômago ele vai ser dividido em duas partes, né, que a gente tem o proventrículo e a moela. Né? O proventrículo, o alimento ele vai ser misturado com as enzimas digestórias, né? E depois ele é passado para a moela. Né?
A moela apresenta paredes grossas e bastante musculosas que são capazes de triturar os alimentos, facilitando a ação das enzimas. Então, enquanto o proventrículo atua como estômago químico, né, a moela ela atua como estômago mecânico. Muitas aves herbívoras elas engolem propositalmente pequenas pedras que vão auxiliar no processo de trituração do alimento lá na moela. Né? Então, como elas não têm dentes, ela engole essas pedrinhas e vão triturando esse alimento aí. Né? Do ponto de vista funcional, essas pedrinhas elas seriam equivalentes aos dentes. Né? Então, as aves carnívoras elas não têm papo, ou esse quando tem é pouco desenvolvido, é bem pequenininho. Né? E sua moela geralmente é pouco musculosa. Né? O intestino das aves ele se abre na cloaca, né? Onde vai se desompocar no sistema excretor e sistema reprodutor, lá na cloaquinha deles. Né? As aves elas respiram por meio de pulmões, né? Que apresentam estruturas diferentes de outros vertebrados. Os pulmões da aves eles consistem em finíssimos tubos, né? Que a gente chama de parabronquíolos, que se dispõem paralelamente entre si. A parede desse tubo é irrigada, né, por grande quantidade de capilares e vasos sanguíneos, que possibilita as trocas gasosas, né, do sangue e do ar, que tem um mosquito aqui, e o ar inalado. Né. Então, dos dois pulmões característicos deles, partem em bolsas, né, que a gente chama de sacos aéreos, que ocupam as regiões anterior e posterior, na frente e atrás do corpo deles, né, e que inclusive penetram em alguns ossos. Né. Esses sacos aéreos eles são estruturas que também vão servir para auxiliar o voo das aves. Né? Eles se enchem de ar para tornar o corpo da ave menos denso. Né? E esses ossos os ossos da ave eles são chamados de ossos pneumáticos. Né? Eles são ossos ocos, né? Que alguns desses sacos aéreos entram nesses ossos. E os ossos das aves são ocos para torná-las também mais leves e facilitar o voo. Com relação ao coração das aves, as aves elas já têm um coração mais complexo. Né? O coração das aves é basicamente igual ao dos mamíferos. Né? Então, falar aqui do coração da ave é falar do coração das aves e dos mamíferos. É formado por 4 cavidades, ou seja, tem 2 átrios e 2 ventrículos, que são bem separados, né? Assim como dos crocodilianos. E o que tem de interessante no sistema circulatório das aves e dos mamíferos aqui, que tem a circulação fechada, o sangue só circula nos vasos, ela é completa, não tem a mistura do sangue arterial com o sangue venoso, ou seja, o sangue oxigênio não se mistura com o sangue com gás carbônico, e ela é dupla, né? Ela passa 2 vezes pelo coração, no lado direito sangue venoso, no lado esquerdo sangue arterial. A diferença do coração das aves e dos mamíferos é só a direção da aorta. Né? Nas aves a aorta ela desvia para o lado direito, nos mamíferos ela desvia para o lado esquerdo. É a única diferença, mas a estrutura do coração é a mesma. 4 cavidades, todos separados, não tem mistura de sangue, tudo certinho. A excreção das aves acontece a partir do ácido úrico. Né? Elas excretam ácido úrico, que são filtrados lá nos rins deles, né? E também são já lançados para os ureteres e são lançados direto na cloaca. Elas não têm bexiga também para facilitar o voo delas. Algumas aves que vivem perto dos mares, elas têm glândulas de sal localizadas próximo aos olhos delas, que elas vão eliminando o excesso de sal. As aves elas são animais que são dioicos e são ovíparos, ou seja, põem ovos. Em todas as espécies a fecundação é interna. Apesar de que na maioria delas não tem um órgão copulador, não tem um pênis, por exemplo. A transferência de espermatozoide ocorre pela junção de cloaca com a cloaca. Ela tem ovos bem parecidos com os ovos dos répteis, ou seja, ovos amnióticos, ovos amnióticos, não amniotróficos, amniotrófico é outra coisa, ovos amnióticos, e ela tem um desenvolvimento direto, ou seja, não tem fase laval, né? Na maioria das espécies de aves a gente tem o dimorfismo sexual, ou seja, você consegue diferenciar nitidamente o macho da fêmea, certo? Os machos geralmente têm plumagens mais coloridas, são mais exuberantes. Tem o pavão que tem aquela caudona, só o macho que tem, a fêmea não tem, porque isso faz parte do comportamento reprodutivo deles. Se acredita que as aves tenham surgido há cerca de 245 milhões de anos atrás, a partir de um grupo primitivo de répteis. E aí, como eu falei para vocês, alguns zoólogos consideram que as aves e répteis atuais
apesar de terem muitas diferenças, são essencialmente semelhantes e deveriam ser caracterizados na mesma classe, né? Então, várias descobertas paleontológicas apontam nesse sentido. Aqui eu trouxe aqui um resuminho, olha, das estruturas que permitem o voo das asas, ou o voo das aves. A anatomia das aves, das asas, né? A anatomia das aves permite o voo, porque consegue reduzir a resistência do ar. Na parte de baixo do ar, o ar passa mais rapidamente, né? E provoca uma força uma força para cima que mantém a ave suspensa. Os pulmões e sacos aéreos, né? Como eu falei, né? As aves possuem pulmões que estão ligados a esses sacos aéreos que estendem-se para o tórax e se enche, né? Os ossos, como eu falei, pneumáticos, né? Que são ossos leves, poucos, e alguns sacos aéreos entram neles. A gente tem também a ausência da bexiga, né? Os pássaros não têm bexiga, que armazenaria a urina, e não acumula esse excesso de líquido, né? E a excreção vai ser por esses cristais de ácido úrico que são lançados, né? Ela não tem essa bexiga para não ficar cheio de urina e pesar. E a redução da cauda, a fusão das vértebras cervicais e torácicas, fusão de dedos e perda de dentes, tudo isso é para torná-la mais leve. Além de ter a carena, né, que é o externo em formato de quilha, certo? Bem facinho. Os mamíferos, eles são entre os mamíferos que estão agrupados dentro da classe que a gente chama mamália, né? Que nós estamos também, tem uns bichinhos aí, trouxe uns bonitinhos para vocês. Quais são as principais características da classe mamária? São a presença de glândulas mamárias, daí o nome vem o nome, né? Da produção do leite, né? Do corpo total ou parcialmente recoberto por pelos. Pelo é uma característica que só tem nos mamíferos, não tem pelos entre os animais. Então, as glândulas mamárias, a presença de pelos, dentes diferenciados, né? Ou seja, a diferença entre os dentes, dentes excessivos, caninos, premolares, molares, essas diferenças de dentes é característica dos mamíferos. A presença de uma membrana muscular que separa o tórax do abdômen, que é o músculo do diafragma, que vai estar ligado à nossa respiração também. O diafragma vai ter a função de ventilar os pulmões, que é uma característica que só tem nos mamíferos, o diafragma, né? Os mamíferos se distribuem em todos os ambientes terrestres. O menor mamífero conhecido é o morcego que pesca, né? Que pesa só um grama, né? E a maior é a baleia azul, né? Que atinge até 130 toneladas, né? E mais de 30 metros de comprimento. A pele dos mamíferos apresenta, né, um apomorfismo que é a presença de pelos, né, só tem nos mamíferos, né? Esses pelos na base deles, como eu falei, tem os folículos pilosos, né? Esse folículo se abre, né, e uma glândula sebácea ela vai lubrificando a pele e os pelos, tornando a pele impermeabilizada e tornando os pelos lubrificados, né? Além de proteção, né, o conjunto de pelos que constitui a pelagem atua também no isolamento térmico, ou seja, para proteção da temperatura, né? E para manter, ou seja, contribui bastante para a manutenção da temperatura constante no corpo. Outra característica do revestimento corporal dos mamíferos está relacionada à manutenção da temperatura corporal, né? É a presença de uma camadazinha, né, subcutânea, ou seja, fica abaixo da pele, de células que armazenam gordura, né? E serve para manter a temperatura do corpo da gente também, né? Além de constituir também uma reserva de nutrientes, né? Outra característica que a gente tem nos mamíferos é orelha. Orelha você tem no mamífero, lábio só tem no mamífero, que é justamente para quando o filhotinho nasce ele poder mamar nas glândulas mamárias, né? Conseguir se alimentar, né? Como eu falei já tinha falado, eles são endotérmicos. Os mamíferos eles têm, compartilhando dos outros tetrápodes, né? Assim como anfíbios, répteis e aves, o mesmo padrão do corpo, do esqueleto, né? Da distribuição do esqueleto, né? Dentro do sistema, a maioria dos mamíferos vão ter a mesma organização do sistema digestório. O tubo digestório vai ter a boca, né? Que vai boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, terminando no ânus. De modo geral, o tubo digestório dos mamíferos herbívoros é mais longo e complexo do que daqueles que são carnívoros, né? Por exemplo, nos ruminantes, que é o caso desse da imagem do boi, da cabra, dos camelos, veados, cavalo, né? O estômago é dividido em 4 compartimentos, né? O estômago, que vai ser o rume,
o retículo, o omaço e o abomaço. E a digestão do alimento ele é auxiliado por vários micro-organismos com bactérias e protozoários que vivem dentro dele, né? O ruminante ele arranca as folhas, né, que são os herbívoros, ele arranca as folhas das plantas, em geral gramíneas, né, e as engole rapidamente, praticamente sem mastigar, né? Então o alimento ele vai para o rumen, que é a maior porção do estômago dos ruminantes, né? O rumen, por exemplo, no gado ele pode ser até 80% do estômago, né? E nele vivem bactérias anaeróbicas e protozoários ciliados, anaeróbicas que não usam oxigênio para respirar, né? Então, durante sua permanência no rumen, o alimento é parcialmente digerido por esses micro-organismos que produzem celulose, né? Desculpa, uma enzima que vai justamente digerir a celulose das plantas, né? O retículo, ele vai se, o retículo nesse caso aí nessa imagem, ele tá ali, retículo, né? Que às vezes chama ele de barrete, né? Mas na imagem está como retículo mesmo. Então o retículo se localiza após o rumen. Ele é constituído por uma continuidade, é só uma continuidade do rumen, né? De modo que a ação dos micro-organismos sobre o alimento acontece em ambos os compartimentos. Então nos dois vai ter os micro-organismos atuando. Os micro-organismos produzem grande quantidade de gás metano, né? Que fica acumulado na parte superior do rumen, do retículo, e periodicamente o animal ele faz o alimento presente no retículo voltar para a boca para ser novamente mastigado, e aí que chama essa característica de ruminar, né? Então ele alimenta, vai para o rumen, volta para o retículo, do retículo volta para a boca do animal, o animal ele mastiga de volta e ele engole de novo esse alimento. Esse é o processo que a gente chama de ruminação, né? Quando está suficientemente triturado, a massa alimentar é de novo engolida, né? Depois que ele mastiga, retorna ao retículo, e desse ele não vai para o rumen, né? Quando ele engole primeiro, vai para o rumen, do rumen para o retículo, do retículo para a boca, da boca para o retículo, do retículo ele passa para o omaço. Nessa passagem pelo retículo e pelo omaço acontece a absorção do excesso de água, né, da massa alimentar, que é enviada em seguida ao último compartimento estomacal, que é o abomaço, né? Esse compartimento abomaço seria o verdadeiro estômago, né, por assim dizer, dos ruminantes, que corresponderia ao estômago dos outros mamíferos, né, não ruminantes. Aí eles vão ter uma série de glândulas, né, produtoras de enzimas digestivas, que vão atuar sobre esse bolo alimentar, digerindo diversos componentes, né, principalmente os micro-organismos que se multiplicaram durante todo esse processo, e passaram a fazer parte desse bolo alimentar, né? Então, dentre as enzimas que a gente tem aí no abomaço, a gente vai ter a lisozima, que vai digerir essas paredes bacterianas e vai digerir tudo isso. Depois a gente vai passar para o seu intestino delgado, para o seu intestino, e o animal vai ter a sua digestão feita, né? Uma característica que a gente tem também aqui nos pulmões aqui na respiração aqui desses animais, como eu falei, tem o diafragma, que é esse músculo que vai contribuir aí para a respiração, né? Que é exclusivo dos mamíferos. Então todos os mamíferos, mesmo os aquáticos, eles Eles respiram por meio de pulmões, ou seja, tipo baleia, golfinho, eles vivem na água, mas boto, né? Mas eles respiram por pulmões, né? Os pulmões do mamífero são constituídos por milhares ou milhões, né, de minúsculas bolsas que a gente chama dos alvéolos pulmonares, que vão fazer hematose, ou seja, as trocas gasosas. Então esses alvéolos pulmonares aqui são também características dos pulmões dos mamíferos, que vão tornar essas trocas gasosas muito mais eficientes. Com relação ao coração dos mamíferos, já falei com vocês, né, que é igualzinho lá das aves, não tenho nada o que falar. E na excreção a gente vai ter dois rins, né, que vão estar, no caso dos mamíferos, a gente vai estar removendo do sangue, formando a urina a partir da ureia, né? A urina ela contém basicamente a ureia, que é conduzida pelos uretérios para as bexigas, da bexiga para a ureia que sai do corpo do animal. Os mamíferos, como os demais vertebrados, eles são dioicos, né? Tem o macho e a fêmea separados, reprodução sexuada, fecundação interna, desenvolvimento direto, certo? A partir da reprodução, de algumas diferenças na reprodução, a gente separa os mamíferos em três subclasses, né? Então a gente tem a classe mamária, que ela é dividida em três subclasses, né? Que é a prototéria, que a gente costuma chamar dos monotrematos, a metatéria, que são os marsupiais, e a eutéria,
que são os eutérios, o que a gente chama de placentários. Então, se você ver em monotremata, são os prototérias. Se você vir falar de marsupiais, são os metatérias. Se falar de placentários, são os eutérios. Os monotrematos, que são a subclasse prototérias, são animais que são encontrados apenas na Austrália e na Nova Guiné. Os principais representantes dessa subclasse são os ornitorrincos, que vocês estão vendo aí nessa imagem, porque tem esse bico de pato, e as equinidas, que são de outro que parece parece um porco-espinho, mas não é um porco-espinho, né? A característica que a gente tem dos monotrematos é que eles são ovíparos, certo? Ou seja, eles põem ovos semelhantes aos dos répteis e das aves. Então eles são os únicos mamíferos que põem ovos, né? Que são esses monotrematos, eles se caracterizam por serem ovíparos. Já os marsupiais, os metatéria e eutéria, eles não são ovíparos, né? Os marsupiais, que são os metatéria, eles são conhecidos, os principais conhecidos são o canguru, né? E os gambás da América do Sul, né? Aquele gambá que a gente tem aqui, que ele tem pepelepil, né? Aquele peludinho que tem mais na América do Norte, e aqui a gente tem aquele gambá que parece, a gente chama qual era o nome? Esqueci agora. Esse gambá que a gente tá achando em lixo aí, esquisitão, né? Esses animais se caracterizam justamente as fêmeas por apresentar no ventre, na pele do ventre, uma bolsa, né, que a gente chama de marsúpio, onde ficam os filhotinhos que eles completam o desenvolvimento, né? Então, neles o bebê ele vai se desenvolvendo no interior do corpo materno, mas eles têm uma placenta que é bastante rudimentar e que ela perde a função rapidamente, antes do animal terminar seu desenvolvimento no interior do corpo da mãe. Então os filhotes, ainda sem ter seu desenvolvimento completo, eles saem do interior do corpo da mãe, do útero, e entram nessa bolsa no marsúpio, onde eles terminam seu desenvolvimento. Quando eles terminam seu desenvolvimento, eles saem do marsúpio e vão ter sua vida diferenciada, né? Então os marsupiais se caracterizam justamente por essa presença desse marsúpio. E eutéria, que são os placentários, são aqueles organismos que vão apresentar a placenta bem desenvolvida e que os filhotes eles se desenvolvem no corpo materno antes de nascer. Então, 95% dos mamíferos são os placentários, né? Então, eles terminam se desenvolvendo dentro do útero materno e o embrião e o corpo materno constroem essa estrutura que é a placenta, que vai fazer a conexão entre o corpo materno com o corpo de embrião em desenvolvimento, e a partir daí vão poder se desenvolver e eles já nascem completinhos, certinhos, certo? Com relação a, muito provavelmente, se acredita que os mamíferos surgiram de répteis, né? Eles répteis pequenininhos, né? Os primeiros mamíferos pequenininhos. Hoje em dia a gente tem no grupo dos mamíferos uma série de ordens diferentes ali. Então a gente tem aqui nos mamíferos, a gente tem, deixa eu aumentar aqui, eu vou subir aqui pra gente ver. Então quais são as principais ordens de mamíferos que a gente tem? A gente tem a ordem dos primatas, que são esses que andam sobre 2 ou 4 patas, né? Que tem um cérebro maior que os outros mamíferos em proporção, que é a ordem que a gente faz parte. O ser humano é a ordem dos primatas. A gente tem os proboscídeos, que são os animais que têm a pressão de tromba, né, que são animais muito grandes, que é o caso aí dos elefantes. Temos os lagomorfos, que são esses animais que têm os membrinhos curtos e a cauda curtinha também. A gente vai ter aí os coelhinhos, né? Os roedores, que são esses animais que têm o hábito de roer, geralmente são pequenininhos, que ele tem esses 2 dentinhos aqui na frente mais destacados, né, que é os ratinhos, porquinho da Índia. Temos os marsupiais, né, que são aqueles que eu falei, né, que vão ter os marsúpios, né, que tem essa bolsa na região abdominal. Temos o grupo, a ordem dos carnívoros, que são esses que são fortes, que são caçadores, né, comem carne, já é o nome carnívoro, né, que aí vai ser leão, tigre, onça, lobo, e por aí vai. Temos os cetáceos, que são esses mamíferos que vivem em ambiente aquático, né? Que tem um orifício respiratório aqui na região dorsal, né? Apresentam barbatanas, esse modo de vida aquático, né? A gente vai ter as baleias, os golfinhos, como é que chama? Leão marinho, e por aí vai, boto, né? E por aí vai. A gente tem os quirópteros, que são esses mamíferos que voam, né? O único mamífero que consegue voar, né? Que é o caso do morcego. Tem aqueles esquilos que planam, né? Mas voar só o morcego mesmo. A gente tem os arigiodáctilos, que tem um número par de dedos, né? Nas patas.
que os dedos são protegidos pelos cascos, no caso do porco, dos veados, do boi. E a gente tem também os perissodáctilos, que com o número ímpar de dedos, né, nas patas, que também são protegidos pelos cascos. É o caso do cavalo, rinoceronte e da zebra. Então tem uma série de ordens diferentes aqui dos mamíferozinhos. Tem uma coisinha, vários bonitinhos, certo? Então é isso, gente. Mamíferos, acabou o último vídeo. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, entre em contato comigo, por favor, certo? Não fiquem com dúvida, não. Mande mensagem, tem meu e-mail, tem o e-mail da plataforma, tem o meu Instagram, vocês podem ir lá e tirar suas dúvidas, certo? Daqui pra frente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê na... Quer dizer, a gente não se vê na próxima aula, não tem próxima aula, mas a gente se vê por aí, se tudo der certo. Tchau.